Neste ano nós estamos comemorando 256 anos de publicação do livro Prática do Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso Maria de Ligório. E é lógico que a gente não deixaria de receber aqui também alguém que vai falar sobre esse assunto para nós e vai nos mostrar um pouco mais sobre este livro. Por isso, vamos conversar agora aqui com o irmão André Luiz, que vai falar para a gente sobre este livro. E ele, inclusive, está com a edição dele, pessoal, nas mãos, e a gente vai falar para vocês uma coisa. São 256 anos de publicação do livro. Qual é a edição sua? Número 20. Qual é a edição que está na mão do senhor, irmão? 31ª. Olha só. 11 depois. Pois é, é a história contada, sendo contada aqui por meio de um livro muito importante, muito significativo. Sim. Seja bem-vindo, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Bianca, muito obrigado, irmão Marco Lucas, Júnior. É sempre uma alegria estar aqui na família, estar reunido, poder falar de alguma publicação de Santo Afonso para nós redentoristas. É uma alegria maior ainda. Que alegria! Santo Afonso, ele escreveu, gente, 121 livros. E os seus livros fazem sucesso, já se tornou, assim, best-sellers. Na Europa, Santo Afonso é um clássico e muito nos ajuda. Irmão André, explique para nós a importância de termos contato com os livros de Santo Afonso. Santo Afonso, apesar de ser um santo do século XVIII, ele é muito atual nos seus escritos, na sua linguagem. Ele traz muito do vivencial para os seus leitores. Quem se depara com o livro de Santo Afonso é como se o ouvisse falar, como se ele estivesse narrando fatos, né? Ele tem muito esta coisa de trazer exemplos, pequenas histórias, como Jesus fazia, né, com as parábolas, de maneira que favoreça a pessoa, ao contato com o livro, ela traga aquilo para a vida, para o vivencial, para a experiência de fé, também através de um momento de oração. Ele sempre indica uma oração para a pessoa poder aprofundar ainda mais a respeito disso. Então, ele é um santo atual, seus escritos são atuais e as pessoas procuram muito por Santo Afonso. Maravilha. É interessante a gente falar também que, como você disse, é atual, a escrita de Santo Afonso é atual, tanto que nós estamos falando hoje de uma campanha da fraternidade a respeito de amizade social. E é claro, a prática do amor está incluída nisso, sem dúvida nenhuma, né? Sim, sim. Fala de amizade, Santo Afonso fala de contato, de relações, de convivência, de família. Passa tudo isso pela prática do amor a Jesus Cristo, né? Que me ensina e que me envia a amar o próximo como a mim mesmo. Então passa pela prática do amor a Jesus Cristo. Como podemos vivenciar a prática do amor a Jesus Cristo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Sim, Santo Afonso traz isso, ele diz que cada um a partir do seu estado de vida, né? Ele usa até essa expressão neste livro, soldado como soldado, comerciante como comerciante, o sacerdote como sacerdote, o religioso como religioso. Então, a partir do meu estado de vida, na onde eu estou inserido, né? No meu trabalho, no meu convívio social e nas minhas relações interpessoais que me é permitido praticar o amor a Jesus Cristo, né? Quando eu me dedico ao outro, quando eu amo o outro, quando eu amo a Deus, isto é reflexo do meu amor a Jesus Cristo, né? E esse termo, a prática do amor, né? Como praticar este amor? É o que Santo Afonso vem impulsionar nesse livro, né? A partir das experiências, né? A partir das minhas relações, a partir dos contatos que eu tenho com as pessoas, isto favorece para que eu demonstre o amor que eu tenho a Deus na vivência que eu tenho com o outro. A gente sabe que muitas vezes a correria do dia a dia faz com que não consigamos enxergar as pessoas ao nosso redor. Como então colocar em prática essa prática do amor a Jesus Cristo, que por consequência também é uma prática de amar ao próximo, irmão? Vou usar as próprias palavras de Santo Afonso aqui, num trecho que me chama muita atenção. Para amar a Deus com todo o coração, requer-se duas coisas. Primeiro, esvaziá-lo das coisas da terra. Segunda, enchê-lo do amor de Deus. À medida em que eu vou me esvaziando de mim mesmo em favor do outro, em favor de Deus,
eu vou praticando esta relação fraterna com as pessoas, eu vou praticando este amor com Deus. E à medida em que eu me esvazio de mim mesmo, que a gente chama isso de autossuficiência, né? O alter ego, ou como diz o Papa Francisco, autorreferencialidade, né? Eu vou me deixando encher por Deus, né? Paulo, numa das suas cartas, ele nos compara a vasos de barro, né? Que trazemos tesouros. Mas se eu estiver em si mesmado, eu nunca verei e sentirei a beleza do tesouro que é o outro, que está dentro de mim. Então, esse esvaziar-se de si para ser preenchido de Deus. Bonito isso, né? Muito bonito. Irmão André, nós estamos num contexto marcado por correrias, né? E também pela secularidade, sobretudo entre nós jovens, né? Os jovens hoje não querem mais buscar a Deus. Como esse livro pode ajudar os jovens a fazer a experiência com Jesus a partir dessas práticas que o Santo Afonso nos apresenta? Eu acredito que todas as gerações, independente da faixa etária, ela tem os seus interesses. Então, assim, tudo está na abordagem, a maneira como eu me dirijo a determinado grupo, né? Então, a linguagem do jovem é sempre... O jovem, e nós todos fomos ou somos jovens, fizemos essa experiência de ter, assim, uma certa audácia, procura. O jovem tem muito isso marcante. Então, assim, não adianta você querer pôr uma água com açúcar, que o jovem não quer isso. Ele quer desafios, ele quer ser desafiado, né? Esse ímpeto, né, é próprio da juventude. Então, apresentar Santo Afonso desta maneira, como aquele que me propulsiona, como aquele que me faz ir além, eu acredito que aí está a chave de leitura para a juventude, né? São textos, como disse, de séculos, mas que ainda hoje toca o coração. Então, a juventude pode encontrar aqui, as crianças podem encontrar aqui, os adultos idosos podem encontrar aqui chaves de leitura para a sua vivência. Então, você está dizendo que esse livro vai ajudar os jovens a se encontrarem. Sim, certamente. Santo Afonso era jovem quando começou a escrever, né? Então, é um coração jovem falando a outro jovem, né? Tudo está a partir da minha interpretação, né? Ler isto como chaves de leitura, né? E tentar aplicar isso no meu ambiente onde eu estou inserido. Você falando sobre isso, irmão, me fez pensar o quanto o jovem, ele precisa ser provocado muitas vezes, e provocado no bom sentido, né? Provocado a despertar aí uma noção social, a despertar amor, a despertar também, porque o jovem, conforme a gente vai crescendo, né? A juventude vai crescendo, vai tendo contato com tantas coisas que antes ainda não conhecia. E se a gente de fato não o provoca de uma maneira muito interessante, ele pode ir para outros caminhos. Podemos dizer então que é uma alegria, sem dúvida nenhuma, ter Santo Afonso provocando não só a juventude como um todo, mas a juventude também que é vocacionada, não é isso mesmo? Sim, deixar-se tocar por estas provocações e perceber que o jovem, ele quer ter voz, ele quer ter vez, né? Então, é dar esse espaço também para que ele possa se expressar, né? É necessário, todas as idades têm algo a nos ensinar, né? Mesmo que nós sejamos adultos, nós aprendemos com as crianças. Elas têm coisas magníficas do seu convívio. E aqueles que já estão na idade mais avançada, já estão mais maduros, também têm muito a nos ensinar através da sua sabedoria. Então, assim, criar espaços de diálogo, isso é essencial. Santo Afonso é o nosso pai fundador, nós somos redentoristas, né? E temos essa alegria de termos Santo Afonso como nosso fundador, é um exemplo para todos nós. Para nós, redentoristas, poderia dizer assim, qual é a importância das obras de Santo Afonso, mas não só para nós, mas também para os devotos de Nossa Senhora, que recebem também de nós, né, as pregações, os ensinamentos, que, claro, são frutos também da nossa espiritualidade redentorista. A gente transmite aquilo que nós acreditamos e que aprendemos com Santo Afonso. Santo Afonso, para nós redentoristas, ele deve ser uma inspiração, né? Em primeiro lugar, como o primeiro redentorista.
né? O carisma redentorista foi revelado a ele, foi-lhe entregue. Então, ele é para nós este exemplo do ser redentorista. Então, os seus escritos é para nós, missionários redentoristas, um exemplo, um fundamento, uma base, né? Como ele é um homem prático, e Santo Afonso prezava muito por isso, ele espera que nós, redentoristas, sejamos pessoas práticas, homens práticos no anúncio da palavra, na pregação explícita da palavra de Deus, nos nossos sermões, nas nossas falas, né? Elas devem atingir a todos os públicos. Santo Afonso sempre teve muito essa preocupação. Então, os seus escritos falam ao nosso coração deste modo, dessa maneira. E para os devotos de Nossa Senhora, Santo Afonso é desmedidamente um santo mariano. Então, assim, o seu carro-chefe é o livro As Glórias de Maria Santíssima, mas todo livro de Santo Afonso, ele cita Nossa Senhora. Porque Santo Afonso percebeu já lá no século XVIII que Maria, ela é o exemplo da humanidade em sua máxima potência, o ser humano pleno, completo. Então, ele traz todos os exemplos de virtudes, qualidades para Nossa Senhora, o que facilita a nossa compreensão, né? Então, para os devotos de Nossa Senhora, eu recomendo, e mais que recomendo, Santo Afonso de Ligório. Muito interessante isso. Realmente, você que está aí nos acompanhando pode ter acesso também, né, a todas as obras de Santo Afonso, inclusive pela editora Santuário, né? Você pode adquirir aí também. Logo, logo a gente vai falar para você como fazer, tá? Agora, o que me chamou a atenção quando o irmão André Luiz chegou aqui foi que, além dele ter trazido o próprio livro dele, vimos a edição e tudo mais, tem muitas anotações aí neste livro. Como é importante, não é, irmão, a gente ler e não apenas ler, mas também absorver, entender, estar com o coração aberto para poder absorver todos esses ensinamentos, né? Eu gosto muito de frase. Eu acho que toda frase de um pensador, de uma pessoa, ela traz muitos ensinamentos. É como os ditos populares, né? Então, assim, eu gosto muito de marcar meus livros porque eu acredito em frases que elas têm forças muito grandes para nós. Então, por exemplo, tem uma frase aqui nesse livro que diz assim: quem reza, vence. Quem não reza é vencido. É banal, talvez, para muitos, mas olha a profundidade disso. Quem reza, vence. Quer dizer, a oração me faz perseverar, a oração me alcança a vitória, a oração me estimula, né? Quem não reza, quer dizer, quem não está unido a Deus, quem não procura, é vencido. Mas vencido por quem? Por si mesmo, em si mesmado. Então, assim, é simples, mas é profundo. E não deixa de ser uma dica para todos nós também, não é mesmo? Sim, é profundo, é profundo. Tem gente que tem dó, né? Sim. O livro é seu, gente. Não, pode riscar. Aproveite para riscar aí também. Não, assim, eu pessoalmente tenho uma técnica, por exemplo, um risco é algo importante, 2 riscos é algo muito importante. Então tá todo riscado aqui, de ponta a ponta, está todo riscado. E me acompanha já há muito tempo. É um tipo de livro que sempre tem que se estar lendo e relendo, não só, aliás, interessante essas marcas que ele falou que faz, né? E você aí também pode fazer nos seus livros, porque na hora que você vai reler este livro, muitas vezes o contexto é outro, muitas vezes a situação em que você está lendo, né? O motivo pelo qual você está lendo é outro. Então, cada vez que a gente lê um livro, a gente aprende e reaprende. E nas práticas do amor, a gente tem que também sempre estar praticando, porque o que a gente deixa de lado, a gente vai esquecendo. Se a gente estiver sempre lendo, relendo, sempre com um livro nas mãos, marcando ali aqueles principais pontos, a gente consegue retomá-los em nossa vida, né? Você dizia uma coisa, eu acho interessante. A prática do amor. O amor é uma coisa que ela não é ensinada. As famílias não ensinam a amar, a escola não ensina a amar, a pessoa aprende com a vida, né? E infelizmente nós trocamos as palavras, porque no Brasil a gente usa a palavra amor para tudo. Por exemplo, você pergunta assim: você ama sua mãe? Amo. Você ama Deus? Amo. Eu sou mineiro. Você ama queijo? Amo. Tudo você usa a palavra amo. Mas você não ama a sua mãe da forma com que você ama a Deus, você ama a Deus de maneira diferenciada e você não ama o queijo da forma como você ama a Deus. Sem dúvida. Então, assim, a palavra amor, ela ainda não foi estudada, aprofundada no seu sentido real ainda, né? Então, quando Santo Afonso propõe uma prática do amor, ele quer nos ensinar o que é o amor verdadeiro, porque muitas vezes nós nos confundimos com as paixões. Então, nós vivemos uma vida apaixonada por coisas, pessoas, né? E confundimos as paixões com
com o amor que eu devo devotar a Deus, né? E as paixões muitas vezes nos alimentam com migalhas, mas o amor nos alimenta com a refeição plena e total. Então, quando ele propõe a prática do amor, ele quer retomar a palavra amor no seu sentido mais original, né? O amor ágape, o amor total, pleno, de entrega, doação. É o amor que Deus tem por nós. Bonito isso. Que bonito. E de fato a gente precisa estar em sintonia, em constante, né, contato com as obras de Santo Afonso, sobretudo este livro, por exemplo, quem tem este livro, né? Por quê? Porque Santo Afonso, ele também teve uma influência muito grande dos filósofos da época, né? Ele é contemporâneo a vários filósofos e ele absorveu muitos métodos filosóficos nas suas escritas. Então, ele escreve de várias formas a mesma coisa, só para ajudar a gente a absorver. Ele já faz esse esforço para a gente, sabe? Então, às vezes a gente acha até, né, assim, um pouco, nossa, mas de novo, repetitivo, né? Mas ele cita, por exemplo, centenas de santos, né? Sim. Ele era alguém que lia muito também, não só escreveu, como ele leu tanto, por isso que ele teve toda essa capacidade, né? Então é importante que você que tenha o livro de Santo Afonso, você tenha-o como um livro de cabeceira. É Sim. quase que uma segunda Bíblia para nós, né? Sim. Como a gente cresce lendo Santo Afonso. Irmão André, deixa uma mensagem para os devotos. Eu vou retomar aqui dos escritos de Santo Afonso. Quem ama Jesus de verdade, ama tudo, até mesmo o sofrimento e a dor. Então, aquele que ama Jesus, aquele que quer praticar o amor a Jesus, ama todos os momentos, todas as fases da vida, ama as tristezas e alegrias de maneira total, porque é amado por Deus. Muito obrigada, viu, pela Eu que presença agradeço. aqui conosco, por mostrar essa riqueza que realmente tem nos escritos, nos livros de Santo Afonso. E se você aí em casa quiser adquirir alguns desses livros, A Prática do Amor a Jesus Cristo e tantos outros, né, que Santo Afonso tem, aproveite e entre em contato com a editora Santuário, tá bom? 0800 016 0004, tá? Tá aí na sua tela aparecendo bonitinho para que você possa ligar. Além disso, tem um QR Code aí no cantinho da sua tela, não tem? Já aproveita, aponte a câmera do seu celular para este QR Code, que ele já vai te direcionar para você também ter essa riqueza em mãos, né? E vindo a Aparecida, é possível encontrar Também. esse livro e outros na Livraria Santuário.